E aí galera, tudo bem? Mais uma semana, e essa semana nós vamos aprender sobre a parábola do servo impiedoso. Essa parábola é muito legal porque ela vai nos mostrar sobre perdão, mas sobre a diferença do pouco e do muito também. Peça para o seu pai, para sua mãe, para alguém que possa ajudar você, para você pesar 2 quilos de arroz, 2 quilos de feijão ou qualquer outra coisa e 20 quilos desse mesmo produto, se você puder ter em casa. Ou talvez pese algo grande, tipo um sofá, um puff, e pese algo pequeno, para você ver a diferença que existe entre o peso de um e o peso do outro. E a gente vai perceber que existe uma diferença dos pesos. Diferença que muitas vezes nós fazemos, mas que para Deus não existe. Olá, Elias e Camille. Oi. Tudo bem com vocês? Sim. Família tá bem? Sim. Lembra, Elias, que tu me deve muito dinheiro? Sim. Tu tá pronto para pagar? Eu preciso desse dinheiro agora. O quê? Não. Não? Não. Mas como não? Eu preciso do dinheiro. É que tivemos problemas e não conseguimos pagar. Ah, mas é muito dinheiro. Vocês não têm nada além da família? É. Tá bom. É uma família tão linda. Olha, eu vou perdoar a dívida de vocês para vocês poderem recomeçar a vida, tá? Tá. Mas não peguem mais dinheiro, tanto dinheiro emprestado, tá bom? Tá bom. Tchau. Tchau. Oi. Você se lembra, Matheus, que me deve um pouquinho de dinheiro, né? Sim. E você tem dinheiro para me pagar? Não. Mas me paga! Me paga! Eu não tenho dinheiro. Então vai pra cadeia. Tudo bem, Elias e Camille? Sim. Eu escutei falar uma história que eu não gostei nada. O Matheus devia dinheiro para ti? Sim. E quanto era? Bem pouquinho? Sim. E o que tu fez com ele? Na prisão? Mas Elias, eu te perdoei uma dívida imensa e tu não conseguiu perdoar uma dívida pequena. Saiam daqui. Eu vou mandar vocês para os atormentadores. Vão embora daqui. Saiam daqui. No teatro que nós acabamos de ver, que se encontra lá em Mateus, eu vou estar lendo o texto bíblico com vocês, Mateus capítulo 18, versículos 21 a 35, que nos diz o seguinte: Então Pedro se aproximou de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar alguém que pecar contra mim? 7 vezes? Jesus respondeu: Não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Portanto, o reino dos céus pode ser comparado a um senhor que decidiu pôr em dia as contas com os servos que lhe deviam. No decorrer do processo, trouxeram diante dele um servo que lhe devia 70 milhões de moedas. Uma vez que o homem não tinha como pagar, o Senhor ordenou que ele, sua esposa, seus servos e todos os seus bens fossem vendidos para quitar a dívida. O homem se curvou diante do Senhor e suplicou: Por favor, tenha paciência comigo e eu lhe pagarei tudo. O Senhor teve compaixão dele, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. No entanto, quando o servo saiu da presença do Senhor, foi procurar outro servo que trabalhava com ele e lhe devia 100 moedas de prata. Agarrou-o pelo pescoço e exigiu que lhe pagasse de imediato. O servo se curvou diante dele e suplicou: Tenha paciência comigo e eu lhe pagarei tudo. O credor, porém, não estava disposto a esperar. Mandou que o homem fosse lançado na prisão até que pagasse tudo. Quando outro servo, companheiro dele, viram isso, ficaram muito tristes. Foram ao Senhor e lhe contaram tudo o que havia acontecido. Então o Senhor chamou o homem cuja dívida ele havia perdoado e disse: Servo mau, eu perdoei sua imensa dívida
Por que você me implorou? Acaso eu não deveria ter misericórdia do seu companheiro como tive misericórdia de você? E irado, o Senhor mandou o homem à prisão para ser torturado até que ele pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celestial fará com vocês, caso se recusem a perdoar de coração a seus irmãos. Olha só como é interessante, galera. É muito legal nós percebermos que um servo foi perdoado da imensa dívida que devia. Mas é muito triste ver que esse que foi perdoado dessa imensa dívida não quis perdoar um outro que devia um pouquinho para ele. Como a gente viu no teatro, que foi apresentado pela família Hubert. Gente, é muito interessante nós percebermos isso. Olha só, enquanto Jesus explicava aos seus discípulos como tratar a ofensa um com o outro, Pedro pergunta, mas Senhor, quantas vezes eu devo perdoar? 7 vezes? E sabe o que é interessante? Pedro já fala mais, porque para o judeu ele deveria perdoar 3 vezes apenas. Pedro já fala 7. E Jesus falou o quê? Não, Pedro, não 7, mas 70 vezes 7. Que a gente pode entender que nós devemos perdoar sempre. Não um número limitado, mas sempre, todas as vezes. Jesus mostra que o nosso perdão para com o nosso próximo deve seguir o padrão de Deus. Não o nosso padrão, mas sim o padrão que Deus. Jesus Cristo não perdoa o nosso pecado. Jesus Cristo não perdoa a nossa ofensa. Jesus Cristo não perdoou aquilo que a gente faz de errado com nosso pai, nossa mãe, nosso vizinho, nosso irmão. Ele perdoou tudo. Será que a gente não deve perdoar também o nosso próximo toda vez que ele falhar, pecar, fizer algo contra nós? Sim, devemos perdoar sempre. Apesar de o texto usar uma ideia financeira, mas a ideia em si, Jesus Cristo ensinou sobre perdão contra a ofensa, contra as pessoas que podem nos ofender e nos ofendem. E sabe quando Jesus Cristo pagou toda essa dívida? Na cruz. Quando Ele morreu pelos meus e seus pecados. Ele pagou toda a dívida. Apagou todos os nossos pecados. E hoje nós não temos mais nenhuma dívida com o nosso Deus. Por causa de Jesus, se nós cremos em Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador, essa dívida já foi paga. Que Deus abençoe você e continue cuidando de você e continue te ensinando, te orientando e te incentivando a perdoar os outros. Amém. Então, crianças, nessa parábola nós vimos que o rei perdoou uma dívida enorme, não mais cobrou do seu servo, mas o servo dele não quis perdoar aquele que só devia bem pouquinho para ele. E o que isso tem a ver com a nossa vida? É bem simples. A gente também não faz coisas erradas? Nós não pecamos contra o nosso Deus? Vamos relembrar, o que é pecado? É tudo aquilo que eu faço, tudo aquilo que eu falo, tudo aquilo que eu penso ou sinto que não agrada a Deus. E o que seria esse pecado que a gente faz? Desobediência, ódio, gritaria, ira, inveja. Quando a gente fala mal de outra pessoa, tudo isso é pecado. A Bíblia diz que toda vez que a gente pedir perdão para Jesus desses pecados que nós cometemos, lá em 1 João 9, diz que Ele vai perdoar todas as vezes. E Deus cumpre aquilo que Ele fala. E essa promessa Ele cumpre sempre em nossa vida quando a gente pede perdão para Ele. Mas e nós? Será que outras pessoas já fizeram o mal contra nós? Quando elas não querem dividir, tratam a gente mal, quando as pessoas falam mal da gente também e a gente fica sabendo às vezes, ou briga conosco, quantas coisas ruins as pessoas também fazem com a gente. E nós devemos perdoar, assim como Deus nos perdoa todas as vezes, sem pensar em quantas vezes a pessoa já fez coisas ruins contra nós. Por isso, nós temos que lembrar que Deus perdoa sempre a gente uma dívida imensa. A gente também deve perdoar aqueles que fazem mal contra nós ou pecam contra nós. Por isso, o versículo dessa semana vai nos fazer lembrar que a gente deve perdoar
sempre aqueles que fazem o mal contra nós. Ele está lá em Efésios 4:32, diz o seguinte: pelo contrário, sejam bondosos e atenciosos uns para com os outros, e perdoando uns aos outros, assim como Deus, por meio de Cristo, perdoou vocês. Então vamos falar mais uma vez? A gente tem que decorar esse versículo para quando acontecer alguma coisa ou algum amiguinho fizer algum mal para nós, a gente sempre tem que lembrar, devemos sempre perdoar, porque Deus sempre nos perdoa. Então, em Efésios 4:32 diz o seguinte: pelo contrário, sejam bondosos e atenciosos uns para com os outros, e perdoem uns aos outros, assim como Deus, por meio de Cristo, perdoou vocês.